Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está no ar mais uma live, Gotas de Orvalho. A Deus, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa alegria, o nosso contentamento por causa da sua santidade, por causa da sua misericórdia. E hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para esses momentos devocionais pela manhã cedo, a fim de exercitarmos a comunhão, a alegria, a gratidão e o louvor ao nosso Deus, o reconhecimento pelo que Ele tem feito em nossa vida. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Deus abençoe aos obreiros que estão acompanhando também nesta manhã esse momento de comunhão e de alegria. Vamos fazer a nossa parte. Eu aqui apresentando, você aí orando e acompanhando e compartilhando para que as pessoas que estão perto ou à distância possam ter a mesma oportunidade que nós temos de usufruir desses momentos de bênçãos e de gratidão. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por causa da sua santidade. E vamos à nossa reflexão. A gente sempre mantém aquela disposição em procurar compreender o que a Escritura revela, manifesta, porque a nós não interessa a interpretação bonita, enfeitada, cheia de palavras bonitas que às vezes você nem entende. Eu dou graças a Deus porque, além de continuar acreditando nesse tipo de interpretação das Escrituras, elas mesmas se explicam. E também palavras bonitas, eu não sei dizer, acho que não precisa dizer, está na cara que eu não sei dizer, então vamos falar mesmo a linguagem que a gente pode entender para compreender o que a Escritura está dizendo. E a gente hoje começa mais um capítulo da história no livro de Gênesis. A gente vai para o capítulo 33 do livro de Gênesis, onde está registrado a história do encontro de Jacó com Esaú. A ideia de que Jacó precisava se encontrar com Esaú e não Esaú com Jacó, e talvez o desejo, o prazer, a vontade fosse de ambos, mas manifesto fica que Jacó era o mais interessado. É tanto que ele procura, ele se prepara,
ele manifesta o desejo de encontrar o seu irmão. E isso também nos leva a compreender que Jacó era quem vinha para morar novamente na mesma região que o irmão e com os seus pais, na terra dos seus pais, no lugar dos seus pais. Ele tinha todo o interesse daquela reconciliação, porque queria também viver em paz. E como já dissemos, você viver com um desafeto, não precisa nem ser inimigo, basta ser um desafeto à sua porta. Pense num incômodo grande. Você não pode dizer nada, você não pode fazer nada, você não pode construir nada, que sempre terá alguém para reclamar, para colocar defeitos. E Jacó sabia que o seu irmão seria realmente um desafeto incômodo. Ele seria um contrário incômodo. E como seria? Então ele procura a reconciliação. Essa questão da reconciliação é tão interessante que os resultados que ela promove, que ela provoca na convivência de duas pessoas, ela torna a situação agradabilíssima. A própria reconciliação provoca uma situação de segurança, de alegria, de paz. Enquanto que a ausência dessa reconciliação, e aí eu não acho que nem preciso dizer reconciliação verdadeira, porque se a gente imagina que existe a reconciliação verdadeira, temos que aceitar que existe também a reconciliação falsa. Pois bem, então eu me refiro à reconciliação verdadeira, que produz resultados reais, grandiosos, abençoadores, enriquecedores, nobres. E eu sempre estou repetindo aqui essa palavra nobre, porque na verdade, meu irmão e minha irmã, quando a gente procura entender que a nossa convivência em comunhão com os irmãos é uma das coisas mais expressivas da nossa vida espiritual. A gente sabe que o amor, e a Bíblia diz, o amor é o vínculo da perfeição. E há na Bíblia Sagrada, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, um capítulo inteiro falando sobre o amor. E essa questão da convivência em paz, tranquila, e especialmente quando essa convivência é provocada por um ato de reconciliação. A gente não encontra nenhum versículo da Bíblia que nos dê aquela dimensão. Há aquele que diz que a gente, antes de ofertar, deve se reconciliar com o nosso irmão. E aí, por aí você vai conhecendo que a questão da reconciliação é muito importante, apesar de não ter tantos versículos na Bíblia, tantos textos na Bíblia
E eu já disse e continuo dizendo que não existe nenhum versículo na Bíblia falando sobre o assunto. Quando fala na reconciliação com o irmão, é em razão do valor espiritual da oferta que você vai colocar diante do altar de Deus. Mas sobre essa questão da convivência provocada pela reconciliação, nós não temos. Mas por que não temos? É porque não é necessário? Não. É porque essa é uma questão que você e eu é quem dimensionamos. Você e eu é quem temos, e aí sim, orientados pelo amor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, pelo espírito de convivência, o desejo de convivência pacífica, ordeira, que testemunha alto para as demais pessoas. Em vez da gente imaginar que a nossa convivência deve ser bonita porque as pessoas precisam ver que a gente é crente, elas precisam, antes de tudo, ver que a nossa crença é baseada em valores supremos que somente o nosso Deus pode nos conceder. Não é nem por causa de nós. Então Jacó precisava de reconciliar-se com o seu irmão, porque ele era um representante de Deus aqui na terra, na sua região, na sua comunidade. Não existe aqueles crentes que na igreja local não faz nada, mas quer sair para outras, lá ninguém o conhece, né? Aí pode pregar à vontade, e alguns que têm o maior desejo de ensinar, doutrinar os irmãos e irmãs, falam de tudo, menos da demonstração da sua comunhão na igreja local. Mas fora da igreja local, esse tipo de pessoas se excedem até e querem demonstrar através desse falatório, que não passa disso mesmo, não constrói, não abençoa, não anima, não faz nada a não ser um falatório, e a gente perde um tempão escutando, às vezes por educação, ou às vezes porque não quer se levantar do culto, e aí tem que escutar o blá blá blá, porque se você não testemunha na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, aos vizinhos que lhe cercam, se você não tem esse testemunho valioso para emprestar às pessoas que moram perto de você, muito menos você terá para levar para aqueles que não conhecem a sua vida, que não conhecem a sua história. Há irmãos e irmãs que, basicamente, toda a vizinhança recebe o seu desafeto, o seu desagrado e corta a calçada, corta caminho, corta a rua, passa para o outro lado. Quando vê os vizinhos, não tem gente assim? Pois é. Mas, quando chega em outra cidade, em outra igreja, aí é pegando fogo. É sapato de fogo, é sapato de lã, é canela de fogo. Aí tudo vira fogo. José Lins do Rego,
um escritor da literatura comum, digamos assim. Ele escreveu um livro com o título Fogo Morto. Fogo Morto. O que é um fogo morto? É um fogo que se apagou. Existia, mas apagou. Era fogo, mas morreu. O fogo morreu. Então você tem que manifestar, tem que pegar essas canelas de fogo que você diz que tem, a língua de fogo, os olhos de fogo. Você precisa pegar os braços de fogo. Tudo quanto é de fogo que você tem, para incendiar onde você mora, onde você está. E aí você vai testemunhar que realmente você é um crente de fogo mesmo. Não é verdade? A reconciliação com os desafetos é uma dessas manifestações de fogo que você precisa colocar no tabuleiro das manifestações que você provoca. Então Jacó tinha esse desejo, era um representante de Deus e queria reconciliar-se com Esaú. E não queria que a convivência fosse tumultuada. Não queria que a convivência fosse contrária. Ele queria uma convivência que fosse equivalente à sua comunhão com o seu Deus. Não é assim ou não? A gente tem que ser uma coisa num canto, outra coisa noutra. Na igreja local não tem, se queixa da igreja, do pastor, de todo mundo, mas você faria melhor se você se queixasse de você mesmo. Não, o culpado sou eu. Eu não tenho testemunho, eu ando pelas sombras, tentando me ocultar. Testemunho de crente, irmão e irmã, é para ser manifestado mesmo. Você não vai pegar um carro de som e sair dizendo: eu sou crente, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho canela de fogo. Não precisa não, não precisa. Porque quem lhe conhece vai ver que você não tem canela de fogo nenhuma. As suas canelas estão com nada. Então, Jacó precisava dessa reconciliação, porque ele precisava também testemunhar com veracidade que tinha comunhão com Deus, que vivia em comunhão com Deus, que andava em comunhão com Deus, que servia de porta-voz daquele Deus supremo e grandioso. Uma vez eu fui evangelizar uma comunidade e, como sempre, hoje não, porque as coisas mudaram e os irmãos preferem outras coisas, e também eu já estou numa condição que não posso andar a longas distâncias. Mas nesse tempo a gente chegava pela manhã e saía pela manhã e à tarde. Normalmente eu gostava de fazer o serviço de uma vez só. Saía pela manhã, só voltava quando terminava. Quando voltava, vinha quase sem poder andar, mas chegava. E almoçava depois que chegava. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas aconteceu da gente chegar para almoçar. Mas só quando terminava o serviço. Pois bem, e numa desses trabalhos assim, a gente foi na comunidade convidando o pessoal como fazia.
E quando nos deparamos com uma família e anunciamos a palavra, dissemos que estávamos ali como mensageiros de Cristo, da vontade de Deus e aquela coisa toda, e estamos convidando vocês para ir para o culto hoje, assistir, ouvir a palavra. E o homem perguntou: onde é o culto? E aí eu disse: na casa do irmão fulano. Não, vou não, e eu não quero mais ouvir. Negócio com aquele homem, eu não quero. E aí eu disse: não, meu senhor, a gente não está querendo fazer negócio do senhor com aquele homem, não. Não, mas eu não quero, e quase nos expulsa da casa se a gente não tivesse saído. Então é assim, a gente não pode viver assim. Tem que contornar as situações. Nós somos representantes de um Deus de fogo, mas a gente precisa mostrar que vivemos em comunhão com esse Deus de fogo, na verdade. Deus abençoe os irmãos e irmãs, e hoje eu trago aqui a relação de nomes que visitaram a nossa live ontem. A nossa irmã Diana Holanda, aí no Encanto, Terezinha Aureci, em Olho d'Água da Bique, Deusa Lima em Mossoró, Maria Leide em Apodi, Presbítero Ginaldo, Edith Florencio em Apodi, Adriana Lima no Bamburral, Jacilene Noronha em Apodi, Ilka Alves em Sororoca, Sila Fernandes em Apodi, Presbítero Genilson em Santa Cruz, Mara Rebouças em Santa Cruz, Arineide Freire no Assentamento Milagres, Evangelista Pablo Fernandes em Caraúbas, Jailda Fernandes em Severiano Melo, Rosineide Moraes em Apodi, Diana Souza em Felipe Guerra, Camila Alves, Toninha Duarte, Lourdinha Souza em Apodi, Raimunda Marinho no Rio Novo, Pastor Vielânio Charles em Severiano Melo, Maria Antônia em Sororoca, Apodi, Vânia Lúcia, Maria Benigna, Maria Valdete, Maria das Dores, Maria Feitosa, Maria das Dores, todas as Marias em Apodi, Diácono José Idalécio em Pau dos Ferros, Nicéias Gama em Apodi e Gorete Alves em Felipe Guerra. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Erga assim a sua mão. Senhor, nós estamos diante do teu altar mais uma vez, estamos diante da tua presença. Te agradecemos pelos cuidados que o Senhor tem tomado em relação à nossa vida. Pedimos que nos ajude a manter o nosso testemunho digno de aceitação por parte daqueles que ainda não te conhecem. Que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso viver seja tão impactante quanto as nossas palavras. Que o teu Espírito toque em cada coração. Quando somos identificados como homens e mulheres de Deus, que clamam, que buscam, que vivem uma vida de fé, de esperança, de retidão, de gratidão. Ó Deus, que na comunidade onde vivemos possamos testemunhar com eloquência e retidão a palavra que o Senhor nos mandou ensinar. Abençoe cada irmão, a tua igreja, o teu povo, os obreiros, o bispo da tua igreja. Toma em tuas mãos
toca em cada coração por causa da tua misericórdia. Deus de bondade, de grandeza, Deus de glória e de santidade, enche o nosso coração da tua presença e que nenhum mal, nenhuma perturbação venha sobre a nossa vida, mas que estejamos diante da tua presença diariamente. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. E o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.